Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu já vou pedir logo no começo que se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder as notificações, que assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo aqui no YouTube, ele te avisa e você corre aqui para assistir comigo. E também porque a gente tá quase nos 300 mil inscritos. Agora falta muito pouquinho. Eu sei que muitos de vocês estão comigo desde o início. Então me ajuda aí, dá essa forcinha, divulga pro pessoal pra gente atingir logo essa marca, que eu vou ficar muito feliz. E vou presentear vocês aí com um mês, tá? Não vai ser nem uma semana inteirinha de vídeos pra vocês. Combinado? Outra coisa, gente, no final do vídeo de hoje eu vou postar para vocês, para quem não conseguiu assistir a live, o resultado do sorteio, quem ganhou os iPhones. Combinado? Mas agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Bom, gente, Christine Marie Paul Lillian nasceu no dia 31 de março de 1986 em Long Island, uma ilha localizada no estado norte-americano de Nova York. Os seus pais eram uma mulher chamada Laurie, uma dona de casa muito dedicada, e o seu marido Charles Paul Lillian, um trabalhador da construção civil. Além da garota, o casal também teve um menino. Ele era mais velho que a Christine e se chamava John. Alguns anos depois, uma tragédia horrível atingiu a família. O pai da Christine faleceu enquanto estava trabalhando em uma grande construção. Ele estava em um arranha-céu em Nova York quando uma carga de tijolos caiu sobre ele, tirando a sua vida quase que instantaneamente. Logo após a morte do marido, a senhora Laurie, mãe da Christine, que tinha ficado sozinha com 2 filhos para criar, estava contando com a apólice de seguro de vida que o marido tinha, mas infelizmente o que ela não esperava é que ele tinha deixado toda a apólice apenas para a Christine, a filha mais nova, e esse dinheiro só poderia ser retirado quando a garota completasse 18 anos de idade. Como tem aquele ditado, né, que nada é tão ruim que não possa piorar, poucos meses depois uma tragédia acometeu a vida dessa família, porque o avô e a bisavó, que eram muito próximos da Christine, também faleceram. A Christine não estava entendendo nada e até chegou a perguntar para sua mãe por que todas as pessoas que ela amava estavam morrendo de repente. Bom, com todos aqueles problemas para lidar, mais a decepção de saber que não teria direito a retirar os valores da apólice de seguro, a mãe da Christine começou a fazer o uso frequente de entorpecentes, tentando encontrar uma forma de lidar emocionalmente com os problemas financeiros e a ausência do marido. Foi basicamente nesse contexto cheio de problemas que a Laurie acabou perdendo a custódia dos seus filhos para os avós paternos das crianças. E nessa altura, a Christine tinha apenas 7 anos de idade. No jardim de infância, a Christine foi diagnosticada com alopécia, que é um distúrbio autoimune que ataca o sistema imunológico e compromete os folículos capilares, causando a perda de cabelos na cabeça, sobrancelhas e também nos cílios. Essa doença, pessoal, causa muitos problemas psicológicos também, principalmente em mulheres, prejudicando a autoestima da Christine ainda na infância. E ainda nessa época, a Christine também tinha um outro desafio. Ela precisava lidar com os problemas de visão e usava óculos muito grossos, o que aumentava os seus problemas com a autoestima, já que também era submetida a muitas agressões verbais e físicas por parte dos seus colegas, que viam nela alguém com uma aparência diferente daquela que eles estavam acostumados a ver. A garota estava perdendo tufos e mais tufos de cabelo na cabeça e as crianças viam aquelas manchas sem cabelo na sua cabeça e riam descaradamente, além de rirem também de seus óculos grandes e desajeitados. E isso gerava muita, mas muita tristeza para Christine. Nesse período, gente, a avó da Christine começou a comprar perucas para ela para tentar melhorar um pouco a sua autoestima. Mas como não tinham boas condições financeiras, eram perucas bem baratas e que dava para perceber, sabe,
que aquele cabelo era falso. E isso, na verdade, só piorava as coisas, porque as crianças zombavam ainda mais da Christine e puxavam a sua peruca nos intervalos das aulas. Se a gente for parar pra pensar, as coisas mudam bastante com o passar dos anos, né? Porque hoje em dia, se você usa uma lace, é muito comum, né? Hoje eles chamam as perucas de lace, porque são perucas muito mais realistas. E é muito comum grandes artistas utilizarem. E antigamente isso seria, sei lá, né? Motivo pra bullying. Mas hoje em dia, se você usa uma lace, até te comparam. Nossa, olha lá, tá usando uma lace igual a da fulana de tal, que é famosa. Então, é bem engraçado isso, né? Eu lembro de uma situação que aconteceu quando eu tava ainda na escola, acho que se eu não me engano na quinta série, que uma menina foi com o cabelo todo repicado pra escola. E era um corte moderno pros dias de hoje, sabe? Eu lembro muito bem do cabelo dela naquela época da escola, e depois eu me tornei cabeleireiro, e eu sei que aquele corte era um corte moderno. Hoje eu sei disso, né? Mas na época eu lembro que todos os coleguinhas zoavam ela por conta do cabelo diferente, e hoje todo mundo iria elogiar muito. Então as coisas mudam, né? E o que era motivo de vergonha no passado, hoje em dia pode ser motivo de orgulho ou até mesmo da pessoa ser descolada. E eu fico pensando que às vezes, né, as pessoas que sofrem bullying, elas só estão anos à frente da gente, elas pensam muito lá na frente ou tem algo que é muito moderno para a época. É engraçado isso, né, gente? Mas é uma reflexão que eu tive enquanto eu estudava sobre esse caso. Mas enfim, durante os anos do ensino fundamental da Christine e do início do ensino médio, a menina precisou lidar com todas aquelas crianças que zombavam dela e a deixavam deslocada. E isso durou por muitos e muitos anos, até o início dos anos 2000. No início dos anos 2000, a Laurie, mãe da Christine, estava finalizando um tratamento e conseguiu finalmente parar com os entorpecentes. Ela conseguiu ficar limpa e voltou a se casar, e também conseguiu um emprego bastante estável. Com isso, ela recuperou novamente a guarda dos seus filhos e nessa altura, a Christine já estava com 15 anos de idade e seus avós paternos também tinham acabado de falecer. Então a Laurie, junto de seus filhos e seu novo marido, se mudaram de Nova York para Clear Lake City, um subúrbio de Houston, no estado do Texas. E assim que a Christine se mudou para a região de Clear Lake City, ela conheceu um rapaz chamado Christopher Snyder e se apaixonou perdidamente por ele. E ela ficou feliz da vida porque soube que ele também tinha se apaixonado por ela, e então os dois embarcaram em uma relação amorosa, e isso tudo era algo muito inusitado, já que até aquele momento ninguém do colégio tinha sequer olhado para ela com admiração. Então ela estava muito feliz, sabe, de se sentir amada e bonita, desejada. No entanto, o Christopher cometeu uma contravenção e foi para um reformatório por 3 anos, e a relação entre eles precisou terminar. Mas guardem bem esse nome, Christopher Snyder, porque ainda voltaremos a falar sobre ele. Depois que terminou o namoro com o tal do Christopher, a Christine começou a estudar na escola secundária de Clear Lake e se viu novamente sozinha e sofrendo com as gozações dos seus colegas. No entanto, dessa vez a história seria bem diferente. Isso porque ela se tornou amiga de 2 estudantes muito populares na época. Elas eram a Rachel e a Tiffany, e nós vamos falar rapidamente sobre cada uma delas. Bom, a Rachel Collerud nasceu no dia 20 de novembro de 1984 e cresceu no Texas com seus pais, suas 2 irmãs e seu irmão. Ela adorava passar o tempo com a sua família, que era muito unida, e ela era conhecida como uma jovem com muita vida, que amava viver e curtir com sua galera e seus familiares. Ela adorava crianças, adorava pintar, desenhar, cozinhar e também era uma jovem muito ativa na igreja local. E uma coisa inusitada é que a Rachel também amava assistir filmes e séries policiais, como CSI, por exemplo. Ela estava vivendo assim a melhor época da sua vida e foi na Clear Lake que ela conheceu a sua melhor amiga Tiffany. E por falar nela, Tiffany Rowell nasceu em 24 de abril de 1985. Ela também cresceu no Texas com seus pais Sally e Chester.
tendo sido adotada muito nova. A Tiffany foi descrita como uma jovem muito amiga, amorosa e próxima dos seus pais. Ela também tinha sempre um sorriso no rosto e estava disposta a ajudar todos aqueles que precisavam dela. Infelizmente, aos 13 anos, a Tiffany também passou por uma tragédia, que a sua mãe faleceu com câncer no pulmão. E isso foi algo que deixou a Tiffany muito abalada e arrasada. Mesmo assim, ela conseguiu se reerguer e se tornou uma jovem muito gentil, uma talentosa atriz do teatro escolar e sonhava em se tornar assistente social. Ela também tinha um namorado que amava muito, e depois que perdeu a sua mãe, a Tiffany se aproximou ainda mais da Rachel, e as duas se tornaram inseparáveis. Uma amizade muito bonita, na verdade. Mas voltando para a Christine, certo dia ela estava na escola e novamente começou a ser alvo de bullying rotineiro que sempre sofria. Mas desta vez a Rachel e a Tiffany, que eram um ano mais velhas do que ela e não estudavam na mesma turma, viram tudo o que estava acontecendo e perguntaram se a Christine estava bem e se ofereceram para serem suas amigas. Por serem as duas garotas mais populares da escola, essa atitude chamou bastante a atenção. Elas tinham um grande círculo social e eram muito admiradas, e fizeram o que não costuma ser tão comum, que é estender a mão para os que são invisíveis dentro da escola. Por fim, elas se tornaram grandes amigas, iam no cinema juntas, enviavam cartas umas para as outras, frequentavam a casa umas das outras e estavam sempre juntas. Apesar de o ano escolar da Christine ser diferente da Tiffany e da Rachel, como eu acabei de dizer, sempre que podiam elas estavam sempre juntas. O fato é que com essa mudança, a Christine também fez novos amigos e a Tiffany e a Rachel estavam decididas a fazer o melhor para a nova amiga. Elas foram ao shopping juntas para comprar novas roupas e perucas melhores para a Christine, para melhorar a sua aparência, sabe? Para que ela se sentisse melhor consigo mesma. Elas a ajudaram também a comprar novas maquiagens e também ensinaram a Christine a como se maquiar sozinha. As novas amigas também ajudaram na escolha de lentes de contato para reduzir o uso de óculos tão grossos e também ajudaram a tratar as questões da alopécia que causavam tantos problemas com a autoestima da Christine. Todos rapidamente perceberam que ela se tornou uma outra pessoa. Foi assim, um super glow up. Depois de cuidar de tudo aquilo que afetava sua autoestima e de todas as agressões e o bullying pararem completamente, a Christine começou a participar de alguns eventos da escola. E um deles chamou muito a sua atenção. Era um concurso, sabe? E ela se inscreveu no tal concurso. No final das contas, em 2003, a Christine foi votada como Miss Irresistível pelo corpo estudantil da escola. E até então tudo parecia estar dando muito certo para ela, que também estava com uma boa relação dentro da sua casa com a sua mãe e o seu padrasto. Ou seja, a vida tinha mudado completamente. Ela estava muito bem na escola e contava com boas novas amigas. No segundo semestre de 2003, a Christine estava no ensino médio e tinha acabado de completar 17 anos de idade. A Tiffany e a Rachel estavam na metade do último ano do ensino médio e as três ainda eram grandes amigas, muito próximas mesmo, sabe? E foi nessa época que um personagem importante voltou para essa história, o Christopher Snyder, que a essa altura estava com 18 anos. Nós quase não falamos dele, então vamos apresentar alguns fatos sobre aquele rapaz agora mesmo. Bom, a primeira coisa que precisamos saber é que o Christopher tinha 12 anos de idade quando foi atropelado por um caminhão. Ele sofreu ferimentos muito graves e esse terrível acidente mudou totalmente a sua personalidade. Ele se tornou um homem muito irritado, com mudanças de humor e que sempre estava se envolvendo em brigas. E a sua família também precisou chamar a polícia para ele várias e várias vezes. O Christopher também acabou se envolvendo com substâncias ilícitas. Alguns especialistas dizem que pessoas que sofrem acidentes graves e precisam fazer tratamentos duradouros com medicamentos podem ter uma propensão maior ao vício nos entorpecentes, porque essas substâncias ajudam a retirar
toda a dor que sentem com as sequelas do acidente. Bom, o fato é que no início Christopher fumava umas coisinhas diferentes, mas aos poucos as coisas foram escalonando, até que ele estivesse envolvido com coisas pesadas. Ele também tinha uma grande ficha criminal e aos 18 anos de idade levava consigo um histórico quase interminável de visitas à delegacia, prisões em instituições e diversas outras ocorrências. E mesmo assim, ao se reencontrar com ele, a Christine se apaixonou novamente e se encantou por aquele homem com cara de mais velho e uma aparência de, digamos assim, bad boy. É engraçado falar sobre essa questão de aparência de bad boy, né? Inclusive, acabei de fazer há pouco tempo o caso do Wade Wilson, onde tinham mulheres enviando cartas de amor se declarando pra ele justamente por essa aparência de bad boy. Eu tinha até uma amiga que trabalhou comigo que ela falava que ela gostava daqueles caras que tem cara de que vai roubar o seu celular. Então, eu não entendo o porquê que essas características, assim, de bad boy, criminoso e tudo mais, despertam o interesse em algumas mulheres. Inclusive, se você conhece alguém que tem esse, digamos assim, essa caidinha por bad boy, deixa aqui pra mim nos comentários. Mas voltando, apesar da Christine amar o Christopher, ninguém gostava da presença dele. Nem a Laurie, a mãe da Christine, nem o padrasto dela e muito menos suas duas melhores amigas, a Tiffany e a Rachel. Todos diziam que o cara era uma má influência e que a Christine deveria se afastar dele o quanto antes. O problema, gente, é que a falta de aprovação nessa idade, infelizmente, só causa uma vontade ainda maior nos adolescentes em fazer aquilo que os outros não aprovam. Aquele velho ditado, sabe, do proibido é mais gostoso? Então, e foi justamente isso que aconteceu com a Christine, tá? Ela foi mergulhando cada vez mais fundo no universo do seu namorado, até que começou a usar coisas erradas junto com ele. Os dois eram tão unidos e apaixonados que aos poucos a Christine começou também a se isolar dos amigos e da família e ficar cada vez mais próxima dele em uma relação que também era considerada pela mãe da própria Christine muito disfuncional e abusiva. Em vários momentos, os dois tinham brigas que iam das agressões verbais até as agressões físicas. Por várias vezes, a Christine acusou o Christopher de ter batido nela e, em algumas ocasiões, para demonstrar poder, o Christopher chegou a tirar a peruca da Christine na frente dos amigos dela para envergonhá-la e mostrar que ele era quem mandava na relação. A verdade é que ele aparecia na escola das meninas apenas para brigar com a Christine e desestabilizá-la. Curiosamente, a família do Christopher também não era a favor do namoro do jovem com a estudante, porque, segundo eles, a Christine era uma menina invejosa, abusiva e, ainda de acordo com o ponto de vista da família do rapaz, era a própria Christine que convencia o Christopher a bater nela. Como se não bastasse tudo isso, os familiares e amigos do homem diziam que a Christine também dava tapas, socos e chutes nele e que ela era muito controladora, possessiva, insegura e bastante ciumenta. Por ser uma relação muito conturbada, os dois costumavam discutir com muita frequência. Certa vez o Christopher deu um chute na Christine e ela não aceitou sair da casa dele e passou a noite inteira no gramado, ameaçando entrar na casa e tirar a vida de toda a sua família. Conforme o tempo passava, parecia que a situação estava se invertendo, até o ponto em que o Christopher chegou a dizer que só tinha duas coisas no mundo que ele tinha medo. Era a polícia e a Christine. A Christine também invadia a casa do namorado durante a noite, ela sempre quebrava as coisas e dizia que em breve iria morar com o Christopher. Mas é óbvio que a sua mãe e seu padrasto não achavam isso uma boa ideia, porque diziam que o rapaz despertava o que havia de pior na filha. E então aconteceu um episódio no qual a Christine queria ir até a casa do Christopher, mas a sua mãe e o seu padrasto não queriam deixar. Então ela pegou um objeto cortante e ameaçou tirar sua própria vida. E quando seu padrasto tentou ajudá-la, ela virou a faca contra ele e o ameaçou com o objeto. O tempo foi passando e a Christine se tornou uma viciada, tá? Assim como seu namorado Christopher, ela usava coisas pesadíssimas. Ela aos poucos foi se distanciando completamente das suas amigas, a Tiffany e a Rachel. E neste ponto as meninas já tinham
se formado e o pai da Tiffany tinha se mudado de cidade e as duas amigas resolveram morar juntas. E também morava junto com as meninas o namorado da Tiffany, um rapaz chamado Marcos Precelha. E às vezes aparecia por lá o primo do Marcos, chamado Adelbert Sanches. A verdade é que os quatro eram grandes amigos e muito unidos. Eles davam festas juntos e estavam sempre se divertindo, sabe? E isso naturalmente causou um pouco de ressentimento na Christine, já que às vezes eles até a chamavam para ir nas festas, mas não aceitavam o Christopher de forma alguma. Ele não era aceito pelas meninas. E novamente a Christine passou a se sentir isolada, deixada de lado e sem amigas. Mas o Christopher não gostava de ser pintado como o vilão da história, e por isso decidiram criar um plano de vingança. A ideia era aparecer em uma das festas que os meninos faziam na casa e roubar todos eles. No entanto, nada do que eles planejaram deu certo e as coisas saíram completamente do controle. No dia 18 de julho de 2003, a Rachel e a Tiffany planejavam dar mais uma de suas festas, e estavam descansando durante a tarde porque a festa seria na parte da noite. Por volta das 4:30 da tarde, uma das amigas da Tiffany, chamada Brittany, começou a ligar para a amiga para ter informações sobre a festa daquela noite, mas a Tiffany não atendia. Então, algumas horas depois, a Brittany resolveu ir até a casa da amiga para participar da festa, mesmo sem ter a confirmação de qual seria a temática do evento. Ela bateu várias vezes na porta e ninguém atendeu. Ela continuou batendo e de repente a porta cedeu porque ela não estava trancada. Logo após abrir a porta, a Brittany avistou uma cena assim horrível e de muito terror. Ela tinha acabado de encontrar os corpos da Tiffany, da Rachel, do Marcos e do Adelbert. A polícia foi acionada e assim que entraram no imóvel, encontraram o Adelbert sentado em uma parte do sofá com diversos ferimentos na cabeça, pescoço, braço e torso. A Tiffany estava do outro lado do sofá com ferimentos na testa, queixo, bochecha esquerda, abdômen, ombro, joelho e também na virilha. O Marcos estava deitado no chão e tinha sido atingido na cabeça, estômago, antebraço e ombro. E por fim, a Rachel foi encontrada da pior maneira. Ela levou 12 tiros, sendo 5 na coxa direita, 3 na canela esquerda, 1 no pé, 1 no abdômen e também havia ferimentos nas suas costas. E a vítima também sofreu um disparo em suas partes íntimas. Poucas horas depois, a notícia chegou aos familiares das vítimas e ganhou as manchetes dos jornais da região e também a nível nacional, já que era uma região que não costumava ter crimes tão violentos. A Christine supostamente teria ficado tão devastada com a notícia que nem mesmo conseguiu ir ao funeral de suas melhores amigas. Ela disse que estava muito triste, que chorou bastante, enfim, estava arrasada. Em um primeiro momento, os investigadores acreditavam que o Marcos era um grande traficante, porque ficaram sabendo que ele vendia algumas coisinhas erradas nas festas que ele frequentava. A teoria inicial era de que tudo aquilo teria acontecido por conta do trabalho perigoso do rapaz, mas com o passar dos dias, a história foi tomando outros rumos e com o passar dos anos, o crime ficou sem solução. Bom, depois dos crimes, a Christine continuou com a sua vida, agindo normalmente. Naquele ano, finalizou o ensino médio sem as suas duas amigas. No entanto, em outubro de 2003, ela, juntamente com o Christopher, foram presos por furto em lojas. Em razão disso, ela passou um tempo em um centro de reabilitação perto de San Antônio. Neste local, ela conheceu um homem chamado Stanley Justin Roth, um ex-fuzileiro naval com quem começou uma relação. O Justin tinha se alistado no exército, mas foi expulso por ser reprovado em um teste de drogas. E foi por isso que ele foi encaminhado para o centro de reabilitação. Eles se casaram em março de 2005, depois de alguns meses juntos, quando enfim a Christine completou 18 anos, ela teve acesso ao seguro de vida deixado por seu pai, que estava esse tempo todo aplicado em um fundo de investimentos. E a essa altura tinha um saldo aproximado de quase
$400 mil. Ela utilizou parte dos recursos para comprar um apartamento bem confortável. Em meados de julho de 2005, 2 anos depois dos crimes, a Christine viu uma reportagem na televisão sobre o caso que ainda estava sem solução. Ela ficou extremamente brava após ver esboços dos suspeitos dados pelos vizinhos e confessou ao seu esposo que ela e seu ex-namorado eram os responsáveis pelos ataques. A verdade é que ela estava bastante perturbada com aquilo e as lembranças do que tinha feito deixavam a mulher por várias e várias noites sem dormir. O Justin tranquilizou a Christine dizendo que agora eles estavam juntos e um ajudaria o outro. Na verdade, eles começaram a usar entorpecentes e isso era um problema, porque o homem estava em processo de reintegração social e fazia parte ali do seu tratamento se distanciar de usuários, se manter limpo, sabe? Então, juntos o casal começou a fugir das autoridades, se mudando com frequência e dormindo em hotéis de beira de estrada, e às vezes no próprio carro do casal. Cerca de um ano depois, em julho de 2006, os detetives que estavam investigando o caso receberam uma denúncia anônima. Essa pessoa que fez a denúncia disse à polícia que tinha estado na reabilitação com a Christine e que ela teria admitido a participação no crime, e com isso a polícia descobriu onde a Christine estava através de um uso do seu cartão de crédito em um caixa eletrônico. Por conta disso, ela foi presa no dia 19 de julho de 2006. Durante essa prisão, o marido da Christine também foi preso porque a polícia encontrou uma grande quantidade de entorpecentes no quarto do casal. Depois das apreensões, ele também admitiu para os agentes a confissão da Christine. Em um primeiro momento, a jovem negou tudo e deu versões diferentes. Ela chegou a dizer que ficou dentro do carro enquanto Christopher entrava e cometia os crimes. Mas no fim, ela resolveu confessar que também foi a responsável pelas mortes para tentar suavizar a sua pena. Embora tenha confessado a sua participação, a defesa da Christine tentou usar o tratamento abusivo da relação como um motivo para ela ter participado dos crimes. Só que essa tática não funcionou, principalmente porque, de acordo com a declaração da própria Christine, ela planejou tudo junto com o namorado, e a ideia inicial era apenas roubar os entorpecentes que estavam na casa. Mas o Christopher começou a discutir com o Marcos, o que levou aos disparos contra todas as vítimas. No julgamento, a promotoria conseguiu juntar o testemunho do Justin, as provas da cena do crime, depoimentos de testemunhas oculares, evidências de tudo o que aconteceu antes e durante o crime, além de relatos de pessoas que estavam na reabilitação junto com a Christine, que diziam claramente que ela teria se gabado de tudo o que fez. De acordo com os documentos da promotoria, no dia do crime, a Christine acompanhou o Christopher até a casa da Tiffany para cometer o assalto. No entanto, chegando lá, uma discussão se iniciou e as coisas fugiram do controle. Os promotores escreveram que acreditam que o Christopher atirou primeiro no Marcos e depois no Adalbert, e foi nesse momento que a Christine decidiu se juntar ao crime e disparou contra a Tiffany, e aí começaram a disparar contra todos os lados, até que a Christine percebeu que a Rachel estava tentando fugir e começou a disparar nela por trás. Por isso ela tinha tantos ferimentos nas costas. Depois disso, a Christine e o Christopher fugiram da casa. Enquanto eles estavam do lado de fora, a Christine quis voltar para ter certeza de que todos estavam sem vida. E foi aí que ela viu que a Rachel estava tentando pegar o telefone e chamar a polícia. A Christine então começou a bater na Rachel com a ponta da sua arma várias e várias vezes, e a vítima chegou a levantar os braços para tentar se defender. Mas a Christine prosseguiu com a violência e só parou quando teve certeza de que a Rachel estava sem vida. Os promotores revelaram que após o ataque, a Christine e o Christopher foram para um hotel
tomaram um banho, namoraram e utilizaram coisas erradas. Por falar nele, em junho de 2006, o Christopher tinha se mudado para Greenville, na Carolina do Sul, para viver com uma mulher que ele conheceu online. Depois da prisão da Christine, um dos membros da família do Christopher ligou para informá-lo que a polícia estava procurando por ele. Por fim, no dia 21 de julho de 2006, a Christine e o Christopher foram acusados de 4 homicídios em primeiro grau. Neste momento, a fiança da Christine foi fixada em $500 mil, porque era considerada um risco de fuga. 15 dias depois, em 5 de agosto de 2006, o corpo do Christopher foi encontrado em uma área de grande vegetação. Ele teve uma overdose com medicamentos controlados. Pouco mais de 2 anos depois, a Christine enfrentou o tribunal e no dia 13 de outubro de 2008, um júri considerou oficialmente Christine Marie Paolilia culpada dos assassinatos da Tiffany Rowell, a Rachel Colruyt, o Marcos Preselha e o Adalbert Sanchez. Durante o julgamento, mais uma vez, o advogado da Christine tentou colocar a culpa em seu cúmplice Christopher, mas não adiantou. Embora a Christine fosse uma adulta de 22 anos quando foi finalmente condenada, os crimes aconteceram quando ela tinha apenas 17 anos. Então ela não poderia ser sentenciada à pena capital. Por isso, o tribunal do júri recomendou ao juiz do caso a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz do caso acatou parcialmente a recomendação do júri e sentenciou a mulher à pena de prisão perpétua com um mínimo de 38 anos para tentativa de liberdade condicional. A defesa recorreu da sentença e em 26 de maio de 2011, o Tribunal de Apelações de Houston manteve tanto a condenação quanto a sentença. A Christine cumpre a sua pena em um complexo prisional estadual em Gatesville, ainda no estado do Texas, e estará elegível para tentativa de liberdade condicional em 2046, quando estiver com 60 anos de idade. Bom, a gente sabe que o tempo passa super rápido, então logo a gente já tá em 2046, né? Posso estar exagerando um pouco, porque ainda falta aí uns 20 anos, mas ó, passa voando e a gente nem vê. Vamos ver o que vai acontecer na audiência dela de condicional, né? Mas o que você pensa sobre tudo isso? Deixa pra mim aqui embaixo nos comentários o que você achou do caso de hoje. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo pra todos vocês. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Bora conferir o resultado do sorteio dos iPhones comigo? Tô aqui no site da Loteria Federal, o sorteio do dia 7/8, e o primeiro prêmio foi o número 84.984, que para quem acompanhou comigo ao vivo sabe que é a Fabiana Paola de Oliveira, o bilhete 84.984. Gente, ela investiu R$ 39,90, tá? O segundo colocado foi o 62.215, que é a Antonella Rosa Matarazzo, 62.215. O terceiro colocado é o 77.910. Estão vendo aqui? A gente vem aqui, ó, 77.910. É a Ivaneide Refugo da Silva, que não é Refugo. Ela ficou morrendo de vergonha. Porque, na verdade, o sobrenome dela é Refúgio. Faltou o I aqui, ó. Inclusive, ela pediu para avisar vocês, para ela não passar essa vergonha. Bom, o comprovante de pagamento tá aí na tela de todas as meninas, tá? Todas elas optaram pelo Pix ao invés do telefone. E desse jeito, nosso sorteio foi encerrado e as ganhadoras já receberam o prêmio delas.